É o momento, poesia de dentro, de preto para preto. Proposta de reencontro, o verdadeiro lugar comum. O todo é uno e plural, o viver é único. Consciência ancestral, coletividade individual. A palavra é o poder, transforma o presente. Meu bairro é preto, meu couro é preto, minha consciência alastra, rastra. São os meus lados todos pretos. Barro preto, a noite vem banhada de um céu todo preto. Meu mano preto, eu sou de uma menina preta. Laços pretos, pretos do berço, em larga escala, de avenida e gueto, do centro preto, poesia enraizada, é a favela o centro, cultura e berço, pelos ancestrais abençoada, condomínio preto, por ser lar de preto, resistência é quebrada, sendo tudo preto, assim me reconheço, intenso e profundo, meu lugar é o mundo, meu recanto é o centro, meu berço e espelho. Meus irmãos e irmãs, o seu lugar é o mundo, o amanhã já começa hoje, pretitude genética, ação, movimento, filosofia e estética, poética de dentro, descoberta profética, resistência em atitude, manifesto interno, encontro ancestral. Eu e eu, a existência é o portal. Se eu me assumo, eu me conheço. Eu sou a mudança. Eu sou a reflexão sobre seus sentidos. Eu sou o lugar. Novo Afrocentro. A paz do Senhor. Axé, Colofé. Motumbá. Professora Maria Abadia Vieira da Cruz, funcionária pública, aposentada, especialista em gestão, conselheira, presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial, especialista em educação para as relações étnico-raciais, membro da equipe Heteroidentificação da UFTM, coordenadora do curso de Educação para as Relações Étnico-Raciais da UFO Polo Uberaba. Reginaldo Silva, músico, educador social, produtor cultural e bacharelando em História. Membro da Associação Brasileira de Negros, ABPM, muito conhecido como Peixinho. Estamos nessa roda reflexiva, com diferentes representantes da comunidade negra, dialogando sobre os 133 anos da abolição da escravatura com o projeto 13 de Maio Virtual, reconhecendo essa data como um dia de luta. O projeto 13 de Maio Virtual, Dia de Luta, tem como intuito trazer as informações sobre a preservação das manifestações que cercam a data e suas importâncias, festejos populares, folclóricos e religiosos de origem afro-brasileira. No entanto, estamos vivendo um período pandêmico e, por isso, com muito respeito e carinho, preparamos um projeto totalmente no formato virtual. Há 133 anos, foi decretado, com apenas 2 artigos, o fim da escravatura no Brasil, sem garantia de direito ao povo negro. Após 300 anos de escravatura, e liberto sem direito a nada, provocando o desastre social que se apresenta hoje em nossa sociedade, carregando em suas estruturas a invisibilidade do afrodescendente com o racismo estrutural, onde, apesar de sermos mais de 54% da população, não somos visíveis na mesma proporção nas universidades, nos cargos políticos, como trabalhadores no dia a dia. Somente nos anos de 2000 temos avanços nas políticas afirmativas. Veja o que nos coloca nossos convidados nessa primeira roda reflexiva. Professora doutora Luciene Dias, da UFO, professora doutora Maria Cristina, da UFTM. Eu sou Luciane Dias, professora da Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Pontal. Falamos da data de 13 de maio como uma data emblemática, polêmica e dicotômica. A gente não pode entender que a comemoração, a dita comemoração do 13 de maio seja realmente considerado como uma libertação do povo escravizado. Na realidade, essa data significa um dia de luta, um dia de reivindicação, de reparação
por tantos os prejuízos que o processo de escravização acometeu sobre a população negra. Entendemos que o processo da escravização deixou sequelas graves no imaginário, no contexto social, político e econômico da nossa nação, o que fez com que a população negra estivesse até hoje, na atualidade, alocada nos piores índices de sobrevivência dos seres humanos. Por quê? Consequência do processo de término da escravização, contudo, não colocando esse mesmo povo negro no contexto social e entrando na sociedade. Como entrar na sociedade? Entrar no trabalho pago, entrar nas considerações com relação à educação, saúde, moradia, alimentação. Então, o povo negro não foi considerado nessa perspectiva, mesmo pós a abolição da escravização. Bom, se isso não aconteceu, até hoje os movimentos sociais negros estão na luta para conseguir encontrar saídas de recuperação dessa defasagem, dessa dificuldade que está a população até hoje e que sentimos o agravamento com o período pandêmico. Com certeza a pandemia só fez saltar aos olhos as diferenças e as desigualdades, principalmente com relação à população negra. Então, 13 de maio não é uma data comemorativa. 13 de maio é uma data de luta, de reivindicação, de luta antirracista e de construção de uma sociedade mais equinânime. E essa luta ela tem sido desenvolvida aí em Uberaba a partir da parceria estabelecida com várias instituições em que a gente desenvolve o curso de formação docente em educação para as relações étnico-raciais. E esse ano a gente está com uma turma muito grande, expressiva, de Uberaba e do Brasil como um todo. Isso significa que mais pessoas relacionadas à educação estão preocupadas em combater o racismo. Então vamos aproveitar essa data. 13 de maio é dia de luta. Venha para a luta antirracista. Bom dia. Estava pensando aqui o que dizer, né? Mais uma vez, chegado 13 de maio, e já decorrido todo esse tempo da questão da chamada abolição da escravatura, né? E aí estava pensando, primeiro dizer que foi um processo de muita luta, né? Daí a gente ainda tem a questão dos quilombos, e toda a luta, principalmente dos escravizados na luta pela questão da libertação da escravatura. E depois dizer assim, como é que esse processo também ele foi injusto e como é que dele decorreram várias políticas públicas que principalmente privilegiaram os brancos e fortaleceram o lugar de exclusão para nós negros, né? Isso é preciso muito lembrar, muito frisar, porque é daí que decorre até hoje a questão da desigualdade racial, da necessidade que nós temos de políticas públicas nesse combate e que a gente precisa utilizar esse dia para fortalecer a luta, para falar sobre a necessidade de organização e para falar que se a gente quer uma sociedade de iguais, a gente tem que lutar para que isso aconteça. Não é dizer não existe racismo, porque no Brasil nós somos todos iguais, porque nos Estados Unidos existe a questão da segregação e aqui não existe. Aqui existe. Basta você olhar e ver qual é o lugar do negro dentro dessa sociedade, como é que isso é fortalecido ou disseminado dentro da sociedade. É uma luta, a questão que começa
com o processo de escravatura, ele até hoje ele traz para a gente a necessidade de uma luta que não cessa e que vem sendo realizada e que a gente não pode fingir que não existe, que a gente não pode não fortalecer essa luta. Essa é a responsabilidade de negros e brancos e de todos, uma sociedade justa e boa para todos. Obrigada. A abolição foi parte de um processo político. No dia 13 de maio, foi promulgada a Lei Áurea, que dava a abolição da escravatura para todas as pessoas em situação de escravidão jurídica que existia no Brasil, desde o século XVI. Essa data tende a ser vista como de uma maneira fantasiada, como se uma figura, no caso, a princesa Isabel, tivesse assinado um papel e pronto. No entanto, o ponto real é que essa data só é uma parte de um processo político altamente violento e conflituoso, que foi a luta pela abolição, na qual vários arranjos, negociações e protestos aconteceram, o que ficou marcado como o movimento abolicionista brasileiro. Vou chamar agora o depoimento do professor mestre João Araújo. Olá, sou João Eurípides de Araújo, filho de Ronan de Araújo e Marlene Trindade de Araújo, os quais me orgulham muito e foram os que me deram os passos, os caminhos para a vida. Falar do 13 de maio é uma coisa, é você falar de uma coisa que está dentro da gente, que está dentro do nosso, está no nosso sangue, está no nosso corpo, está na nossa alma, né? E então a gente se sente orgulhoso, não da comemoração em si do 13 de maio, mas das lutas de enfrentamento que vem lá dos nossos antepassados, daqueles primeiros africanos que vieram para cá, os africanos do Congo, de Angola, de Benguela, de Moçambique. Então eu faço minha homenagem a esses homens e a esses negros que aqui tiveram, que lutaram muito para que tudo chegasse ao 13 de maio. É lógico, não esquecendo da nossa classe intelectual de abolicionistas também, que foram muito fortes e muito preponderantes para isso. Mas eu quero destacar também, e que sirva de exemplo para nós, homens que me inspiraram, que me ajudaram a eu tentar a ser o que sou hoje, tentar cada vez mais melhorar. Eu quero prestar minha homenagem àqueles primeiros homens de cor que estiveram no 13 de maio, as primeiras vezes no final do século XIX, né? Ali bem um período republicano, nos representando, que desses caras aí vão surgir as primeiras associações dos homens de cor. Depois é criada a União dos Homens de Cor pelo um lutador que teve aqui, que foi José Salvador. Depois veio a Frente Negra, representada por negros como Dalísio Gabi, que é o famoso Gabiroba, Pedro Santana, Abadir de Moraes, Oswaldo Leal e uma gama de outros negros que lutaram muito e muito para que a gente hoje estivesse conquistando um pouquinho, embora temos muito que conquistar. E nesse 13 de maio eu quero ficar mais prestando homenagem mesmo ao William, o Bill, fundador do jornal Objetivo, doutora Jane, parceiro, irmão, Peixinho, e tantos outros que estão aí colaborando para a melhora. Então, gente, Wagner Nascimento, doutor Odadão, são bandeiras que têm que ser respeitadas e precisamos a cada vez mais inspirar e contar a história desses lutadores para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então eu
Eu fico muito agradecido por ter essa oportunidade de falar um pouquinho e, enfim, me orgulho de ser negro e vamos lutar para que a gente consiga sempre mais, que a nossa resistência permaneça aí. É preciso entender que a aprovação da Lei Áurea é fruto do movimento abolicionista. O movimento abolicionista no Brasil agrupou pessoas de diferentes classes sociais na luta pela abolição da escravatura, incluindo no movimento abolicionista não apenas a ação de parcela livre da sociedade, e também a resistência dos escravos. Abolicionistas como Luiz Gama, André Rebouço, Maria Tomás Figueira Lima, Adelina, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, entre outros, que escreviam a abolição. Encurralados, restou ao Império decretar a abolição da escravatura por ser o último país a libertar os escravos nas Américas. Princesa Isabel assina uma lei com 2 artigos sem nenhum direito ao povo preto. E a nossa resistência permanece até hoje com a busca pela militância da lei afirmativa, como o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, a Lei das Cotas Universitárias. Veja o que nos coloca nossos convidados, professora, escritora e mestra Rosa Margarida, escritora doutora Vanessa Machado, professora Lindéia Ramos. 13 de maio, data histórica da nação brasileira. Fato inegável, fato histórico inegável. 13 de maio foi abolida juridicamente a escravidão no Brasil, sancionada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Fato inegável. Questiono: data para se comemorar ou refletir? Penso que precisamos organizar o nosso pensamento em relação ao 14 de maio para a população negra brasileira. Penso que nesse dia 13 de maio é uma data oportuna para pensar os desafios que estão postos pelo povo negro e que ele enfrenta historicamente esta exclusão iniciada nesse 14 de maio. Vou pensar de uma forma, quero partilhar com você de uma forma panorâmica a exclusão desse povo negro na área educacional. No período colonial, negros e leprosos eram impedidos de frequentar a escola. Ele só poderia frequentar a escola no período noturno e se fossem masculinos. Começa aí a exclusão da mulher negra. Após a abolição, a inclusão do povo negro se deu de forma marginal, com a dualidade do ensino. Ensino para brancos, ensino para negros, objetivos diferenciados. Dualidade nesse ensino para esses 2 grupos sociais. Foi o enfrentamento de um quadro perverso de racismo, discriminações e preconceitos. Frequentar a escola para o negro foi um entrave. O sistema educacional em construção no século XX piorou a situação ainda mais, porque ele consolidou o eurocentrismo no Brasil através de suas práticas, reforçando o mito da democracia racial, escamoteando as desigualdades e mascarando o racismo. Ele reproduziu o mito da democracia racial nas suas práticas pedagógicas. Ele silenciou sobre as africanidades presentes na identidade brasileira. Assim, as práticas pedagógicas e até os silêncios da escola fizeram dela um locus de reprodução do racismo. Na atualidade, o sistema educacional precisa estar à frente para o enfrentamento do racismo estrutural
que se institucionaliza nas escolas. Os professores e as professoras têm muito a contribuir nesse sentido. Inicialmente, completando sua formação quanto ao trabalho pedagógico com as questões raciais, até para fortalecer os seus argumentos para enfrentar as dificuldades de fazer com que este assunto esteja no chão de escola. Neste aspecto, eu me incluo. Eu tenho procurado fazer também a minha parte. Tenho ministrado palestras, conferências, oficinas, cursos de formação para professores, refletindo sobre fundamentos teórico-metodológicos para o trabalho escolar, inclusive pensando a ressignificação do trabalho pedagógico com o 13 de maio. Eu tenho tentado cada vez mais democratizar também as minhas publicações, para que um número cada vez maior de professores possam ter acesso a elas, facilitando o seu trabalho na sua prática pedagógica diária. Foi o que eu fiz com a coleção Que História é Essa?, que agora pode ser acessada por e-book com os 6 volumes separadamente. Olha, nesta luta de enfrentamento do racismo, eu espero que a Lei 10.639, que diz da obrigatoriedade dos estudos africanos e afro-brasileiros no currículo escolar, chegue realmente nas escolas. O Movimento Negro Unificado assumiu uma carta reivindicatória e está conclamando instâncias, organizações, instituições nacionais e internacionais a agirem proativamente para a maior efetividade na consolidação dessa lei. E, principalmente, apresentando sugestões. Conheça essa carta e assine essa carta reivindicatória. Eu espero que cada um e que todos nós estejamos preparados para essa bela tarefa em favor da nação brasileira. Utilizo aqui um termo da cientista política Diva Moreira. Ela diz que é urgente e necessário construir uma consciência reparativa atentando para o povo negro brasileiro. Políticas de reparação já. Pensemos o 14 de maio e vamos reparar a injustiça socio-racial que foi feita com este povo e que tem reflexos até hoje no seu modo de ser e de viver. 13 de maio, dia de luta e de reflexão. Eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a importância da lei de cotas nas universidades. E eu gostaria de começar comentando que essa data, 13 de maio, nos remete à abolição da escravatura, que traz consigo vários significados que foram muito problematizados pelo movimento negro brasileiro nas últimas décadas. Como nós sabemos, o povo preto brasileiro viveu uma escravidão inconclusa até os dias de hoje. Isso pode ser comprovado por qualquer indicador socioeconômico que nós observarmos. Por exemplo, os indicadores de educação e do mercado de trabalho. A população negra é a que possui menos escolaridade e também é a que está menos presente no mercado formal de trabalho. Esses 2 indicadores nos indicam como a abolição da escravatura ocorreu. Ela ocorreu sem que fossem planejadas, implementadas políticas reparatórias de inclusão social. E essa falha, que na verdade não foi uma falha, foi intencional, fez com que grande parte da população negra ficasse alijada da sociedade e das condições de vida digna em uma sociedade. Tudo isso somado ao racismo que se perpetua ao longo de todos esses anos de história do Brasil. Foi apenas a partir dos anos 2000 que algumas políticas
começaram a ser implementadas no sentido de reverter essas desigualdades estruturais arraigadas na sociedade brasileira. E uma dessas políticas são as políticas de ações afirmativas. Dentro do bojo das políticas de ações afirmativas, nós temos as cotas raciais para negros para ingresso no ensino superior. E essas políticas são extremamente importantes porque democratizam o ensino superior brasileiro, que eram espaços são espaços de privilégio e poder. Espaços de privilégio e poder ocupados majoritariamente por brancos, que têm sido transformados a partir das políticas de cotas para negros. Muitas pesquisas indicam como é impactante a maior escolarização na melhoria da renda. Em última instância, a presença de negros no ensino superior vai justamente cumprir esse objetivo de alavancar as condições de vida da população negra, melhorar a renda das famílias negras brasileiras. Bom, essas e outras reflexões podem ser feitas nessa semana do 13 de maio, se a gente pensar as ações afirmativas. Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Lembrar de 133 anos de abolição da escravatura é nunca nos esquecermos do 14 de maio, quando negros e negras foram deixados nas ruas à própria sorte. É lembrarmos que há 133 anos a maioria da população negra está encarcerada. É lembrar que a maioria dos jovens negros são assassinados por roubarem 1 quilo de carne no supermercado. E como fazer para melhorar essa sorte, todos esses problemas? Batendo na estrutura. E só se bate na estrutura através da educação, começando lá na educação infantil e falando até o ensino superior, fazendo com que todos os alunos brancos e negros compreendam que racismo é crime e é contra esse tipo de crime que todos nós devemos lutar. Entre as formas de resistência do povo preto, se deram várias manifestações religiosas e culturais, onde os festejos populares folclóricos de origem afro-brasileira são revisitados no Congo, na Congada, onde os seus membros rememoram e recriam as origens africanas e o passado escravista, homenageando seus reis, rainhas e santos de devoção, mantendo assim as tradições, a religiosidade e a cultura negra até os dias de hoje, que, por sinal, enfrentam vários preconceitos, mas os desafios se fizeram os espaços de luta e conquistas por meio de nossa resistência criativa, cultural e educacional. Veja o que diz os nossos convidados, doutora Jane Basílio, o babalorixá Marcílio de Ogum e um momento reflexivo musical das nossas origens com Marcelo Tainara. Desafios do povo preto após 133 anos de luta. Eu fiquei imaginando o que falar sobre os desafios atualmente. E eu pensei, não tem como falar sem refletir um pouco sobre a nossa história. Após a abolição, o povo preto foi simplesmente abandonado, jogado fora. E, inclusive, o que aconteceu é que os imigrantes europeus vieram para cá e tomaram seus espaços de trabalho. E eles foram empurrados para os morros, guetos, que hoje se transformaram em favelas. E nós sabemos que naquele tempo foi fundamental a presença da mulher negra, porque ela sim é que foi para dentro da casa das senhoras brancas para poder fazer o serviço que elas não sabiam fazer na época. E ali, mesmo sendo exploradas, estupradas, elas tiravam dali o sustento, o prato de comida e levava para os seus filhos que estavam lá, juntamente com seus esposos, nas favelas, nos morros e nos guetos. Portanto, sempre foi de luta a nossa história. E nós estamos hoje aqui para falar para o povo
esses 133 anos que nós conquistamos? Conquistamos sim, com muita luta, com muita garra, vários espaços sociais. Porém, temos muito ainda a conquistar. Precisamos de referência. E essas referências, muitas vezes, elas vão vir a partir de estudo. E é isso que nós estamos lutando hoje, para que nossos filhos e netos tenham espaços e tenham o respeito nas ruas, nas escolas, por onde estiverem, sem serem discriminados, e sim terem seus direitos respeitados. Portanto, nós deixamos aqui a nossa mensagem. Nossos desafios são conquistas de mais e mais direitos e espaços. E cremos que isso só virá com a conscientização tanto de negros quanto de brancos. Resistência é o nosso nome. Bom, meu nome é Marcílio, sou pagodeiro de Chaves, cidade de Uberaba, do Ileaxé, o Goiabê. O 13 de maio representa o começo, né, de uma nova era, onde os negros tiveram a abolição e puderam, sim, começar a seguir a sua vida. Existia muita escravidão na época, e isso, com esse tempo, com essa abolição, os negros, né, os antepassados, conseguiram sim ter uma liberdade a mais e sonhar com novos rumos, né, e que ganhou força para combater a discriminação, o preconceito e mostrar que os negros são capazes sim de fazer qualquer coisa que eles queiram fazer, e não somos menos que ninguém. Mesmo depois de tantos anos, hoje não encontramos a dificuldade, né, o preconceito, porque a nossa religião, a nossa cultura afrodescendente brasileira, ela até hoje é má vista devido por nós sermos negros. E hoje não encontramos essa dificuldade dentro da nossa religião para simplesmente louvar o sagrado e mostrarmos do que a gente é capaz. Depois de tantos anos, nesses dias de hoje encontramos dificuldades, temos que lutar contra preconceito, contra discriminação, e o 13 de maio é simplesmente o começo de uma guerra e uma batalha que até esse mundo de hoje nós não conseguimos vencê-la, mas temos forças para continuar lutando como os nossos antepassados lutaram. Olá, meu nome é Beatriz Iabia de Oxumaré, do Arfim Oxumaré. Falar do 13 de maio é falar da luta, é falar da resiliência, é falar da resistência de um povo. Mas mais do que falar do 13 de maio, é falar de todos os dias que vieram a seguir depois desse 13 de maio. Nós continuamos lutando, nós continuamos correndo atrás do nosso espaço de fala, do nosso espaço de representatividade. Nós continuamos lutando por respeito, por resiliência, por caminhos. Falar de 13 de maio e não falar da luta desse povo é deixar passar toda a nossa história, né? Nós somos um povo que corre ainda atrás do cuidado, do respeito, do carinho, da dignidade de um povo cheio de axé, cheio de luta, cheio de esperança, cheio de cultura, de dança, de alegria, de orixá, de fé, de axé. E é desse povo que a gente está falando. Um povo brasileiro, negro, mulato, cheio de miscigenação e que merece todo o respeito. Enquanto esse país precisar criar leis para justificar ou para legalizar uma coisa que é humanamente nossa, que é o respeito, que é a cultura, que é a diversidade desse povo, né? Aí a gente tem que pensar que 13 de maio precisa não é só ser comemorado, ele precisa ser repensado, ele precisa ser reconsiderado, relembrado, né? Todos os dias.
A casa de matriz africana é um quilombo urbano. E é dentro dessa casa de matriz africana que a gente encontra todas as lutas, todas as nossas histórias, todos os nossos itãs, todas as nossas ressignificações e que levam para o nosso futuro, para nossas crianças, para os nossos jovens, toda a luta, todo o conhecimento, todo o respeito, toda a capacidade de se ressignificar, como aconteceu no 13 de maio. Então, 13 de maio, para mim, é uma data para ser lembrada, mas principalmente para ser discutida todos os dias, em todos os locais que a gente puder, para falar desse povo que sofreu com a chibata, que sofreu com a falta de inclusão, que sofreu com a falta de identidade, que sofreu com a falta de consideração humana do que é esse povo negro nesse país. 133 anos de libertação. É muito pouco tempo para se falar do tão grande que é a intensidade da cultura negra na civilização e na sociedade brasileira. Axé para todos, Oxum Maria abençoe muito. Vamos comemorar sim, mas vamos ser sempre muito políticos com relação ao 13 de maio. Axé. Ô Mulá, ô Mulu, o que viemos fazer? Festejar o 13 de maio com prazer e alegria. Então segura ambante que eu quero ver. Tá seguro. Eu sou Marcelo Tainara e cantor, compositor, percussionista, violonista, violeiro, congadeiro. Eu participo do Congado em Uberaba desde 2007 e faço questão de levar essa cultura maravilhosa que a gente tem para os meus shows em todos os lugares do Brasil por onde eu passo com as minhas cantorias. Viva Nossa Senhora do Rosário! Em vem do mar, ela é Nossa Senhora. Ela é a mãe de Deus, ela é a mãe dos negros, é a santa que todo mundo adora. Em vem do mar, ela é Nossa Senhora. Ela é a mãe de Deus, ela é a mãe dos negros, é a santa que todo mundo adora. Conguém vem batendo, Conguém vem batendo, Conguém vem dizendo, dobra a marcha, marinheiro. Conguém vem dizendo, oi, dobra a marcha, marinheiro. Conguém vem batendo, Conguém vem batendo, Conguém vem dizendo, dobra a marcha, marinheiro. Conguém vem dizendo, oi, dobra a marcha, marinheiro. Santa Efigênia é rainha, São Benedito é o rei. Santa Efigênia é rainha, São Benedito é o rei. É o rei, é o rei, São Benedito é o rei. É o rei, é o rei, São Benedito é o rei. Santa Efigênia é rainha, São Benedito é o rei. Santa Efigênia é rainha, São Benedito é o rei. É o rei, é o rei, São Benedito é o rei. É o rei, é o rei, São Benedito é o rei. Viva São Benedito! Movimento Negro Evangélico. O início do movimento negro evangélico pode ser considerado em 1841, quando Agostinho José Pereira começou a pregar pelas ruas do Recife. Nasceu assim a primeira igreja protestante brasileira, uma igreja negra, a Igreja do Divino Mestre, com seus mais de 300 seguidores negros e negras, todos livres e libertos. Agostinho ensinou a ler e a escrever, numa época em que os proprietários da terra eram analfabetos. No Brasil, de 1841, fora das colônias habitadas por estrangeiros, não havia protestante algum. O negro Agostinho foi o primeiro pregador brasileiro. Ouviremos agora o vereador pastor
Heloísio. Deus abençoe todos vocês. Quero parabenizar aqui a Maria Badia, também quero parabenizar o Reginaldo pelo excelente trabalho que vocês vêm executando frente à organização desse Dia da Luta, que é o dia 13 de maio. Também aproveito para dizer, né, que a igreja é sim uma grande porta de oportunidade para a comunidade negra. Uma das provas reais sou eu que ganhei oportunidade, ainda quando criança, e passei a participar de grupo de jovens, grupo de homens, passei a participar de grupo de louvor e hoje eu sou um pastor, um líder da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento. Assim como eu, vários, milhares de levitas surgiram, grandes cantores que gravaram, como Kleber Lucas, e outros mais cantores que tiveram a oportunidade aí, o Thales Roberto, de mostrar o seu talento. A igreja, na verdade, ela tem vários reverendos, vários pastores, evangelistas que se destacaram quando a igreja deu oportunidade de mostrar o seu talento. Deus abençoe todos vocês, falando um pouco aqui da igreja também nesse processo lindo, né, da abolição à escravatura, e dizer que a luta continua e é assim que nós vamos vencer, com um trabalho belíssimo como esse que vocês vêm fazendo aí junto à comunidade. Beijão para todo mundo! Das senzalas para as fazendas e casarões, passamos a interagir no coletivo, trazendo nossos saberes e sabores para construir a nação brasileira. E na resistência, os movimentos negros buscam, por meio de ações afirmativas, garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos, combatendo o racismo e as demais formas de intolerância étnica, buscando direitos fundamentais à saúde, à educação, à cultura, esporte, lazer, religiosidade e à terra e moradia com o trabalho. Temos muitos atores nesta grande caminhada, se fazendo empreendedores, criando novos espaços de esperança, como veremos também nos depoimentos de Renata Aparecida, coordenadora da Feira Negra, e Rogério Lazur, diretor e apresentador do Minas Negras Gerais no canal do YouTube. Boa tarde, sou Renata Aparecida, coordenadora da Feira Negra. É com muito prazer que eu informo que a nossa feira iniciou em setembro de 2019. Até hoje estamos, graças a Deus, com a feira em ativa. Temos lá 40 expositores. Esses 40 confiam plenamente no nosso trabalho. Estamos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E as postagens, o trabalho, a sofisticação em cada arte é que me deixa surpresa e que me inspira a colocar os dizeres que eu ponho. Eu fico muito feliz de ver também que o pessoal que curte, o pessoal que está fazendo as encomendas, que ajuda nossos artesãos a não desistir, não desanimar e continuar assim sendo um grande microempreendedor junto conosco, é de muita satisfação. Agradeço muito aos nossos expositores e agradeço também as pessoas que estão curtindo, encomendando, que é importante, que a encomenda para os nossos expositores é o que eles mais almejam, né? E a gente está muito feliz. E, gente, venha, quem queira participar, quem queira estar conosco na feira, vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos e não vamos desistir dessa luta. Vamos ser, sim, um microempreendedor afro. É o que a gente espera e, se Deus quiser, a gente vai longe. Essa feira vai chegar onde tem que chegar, que é o meu objetivo, é para isso que eu trabalho, para ver todos nós grandes, todos os nossos microempreendedores afro, os empreendedores que queiram estar com a gente aceita todos os trabalhadores, o afro, o índio, o branco, quem quer que queira estar na feira conosco trabalhando, as portas estão abertas para todos vocês. E agradeço muito essa oportunidade de estar podendo falar um pouco da nossa Feira Negra. São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Zumbi, Dandara, João Congo, Teresa de Benguela, Solomon Northup, Joseph Knight, Harriet Tubman, Joaquim Nabuco, Luiz Gama,
João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, Tia Seata, Nelson Mandela, Steve Biko, Kwame Nkrumah, Fela Kuti, Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, Marielle Franco, Milton Santos, Carolina Maria de Jesus, Clementina de Jesus, Clara Nunes, Elza Soares, Milton Nascimento, Wilson Simonal, Jair Rodrigues, Tim Maia, Ruth de Souza, Grande Otelo, Mussum, Tião Macalé, Milton Gonçalves, Candeia, Wilson Moreira, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Seu Jorge, Tony Tornado, Racionais MCs, Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, Peixinho, Black Pantera, Lenny Kravitz, Michael Jackson, Barack, Michelle Obama, Joaquim Barbosa, Lázaro Ramos, Diva Guimarães. É bem provável que você conheça alguns desses nomes, assim como é bem provável que você ainda não conheça outros desses nomes. O que eles têm em comum? São filhos da mesma mãe, a mãe África, irmãos e irmãs unidos em diferentes tempos na busca pela liberdade, identidade, representatividade, união, respeito. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu povo preto? Te deixo essa reflexão. Que nesse 13 de maio tenhamos a plena consciência de que não é essa a única data para nos sentirmos representados, porque todo dia é dia de preto. Eu sou Rogério Lazur, diretor e apresentador do Minas Negras Gerais no YouTube. Ocolofé, meu povo. Não podemos deixar de citar que toda essa trajetória percorrida pela ancestralidade foi pautada por algumas leis que antecederam a abolição da escravatura até os tempos atuais. Em 1850, temos a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, a Lei do Ventre Livre. Em 1885, a Lei do Sexagenário. Em 1888, a Lei Áurea. Em 1851, com a Lei Afonso Arinos, Lei número 1390 de 1951, os primeiros conceitos de racismo, apesar de não classificados como crimes, e sim como contravenção penal, ato delituoso de menor gravidade que o crime. Nesse intervalo de quase um século, por volta dos anos 70 e 80, tivemos a realização e a organização dos movimentos negros, que no final resultaria futuramente na formação do MNU, Movimento Negro Unificado. Em 1989, não podemos deixar de citar a Lei K.O., que foi sancionada no dia 5 de janeiro, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, até chegarmos, na atualidade, com a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Nós teremos agora o depoimento da doutora Ivanda Nivaldetti e do professor Dr. Carlos Francisco de Moraes, da UFTM. Boa noite, meu nome é Ivanda, sou advogada e resido atualmente na cidade de Uberaba. Bom, fui convidada pela professora Maria Badia para poder falar um pouquinho sobre a minha percepção do dia 13 de maio. Eu acredito que essa data não é uma data a ser comemorada, e sim uma data de resistência e também de muita reflexão. Falo isso porque, se pararmos para analisar os processos da abolição da escravatura, ela se deu pelas principais autoridades políticas do Brasil Império no século XIX. Políticos esses que coordenavam o processo de abolição da escravatura. É importante destacar também
que a maioria desses políticos eram compostos por pessoas brancas e detentoras da mão de obra escrava. Então, percebe-se aí um conflito de interesses. Esse processo, ao meu ver, aconteceu de forma gradual e, quiçá, planejada para trazer o mínimo de impacto aos proprietários dos escravos. Falo isso porque essa ideia da abolição ela foi se prolongando no tempo e foi acontecendo em pequenas doses. Se não, vejamos. Em 1850, teve a primeira, que é a lei de Eusébio de Queiroz, que já proibia esse tráfico África-Brasil. Então já não podia mais fazer esse tráfico de escravos. Nesse mesmo ano, instaurou-se a lei de terras. E aí, alguns poderiam pensar, mas o que teria a ver? Ao meu ver, foi uma forma de coibir que esses mesmos pretos que fossem libertos tomassem posse de terras, já que agora esses pretos teriam que ter recursos e escravos seriam libertos sem nada, afinal eram escravos. Então ali essa lei já deixou claro que era preciso ter recursos para adquirir o imóvel. 1871, lei do ventre livre. Ok, pessoas nasciam já libertas, mas o que importa? Nascer liberto sem ter os seus libertos. Você acabava aprisionado dentro da cadeia dos seus, já que nascia-se livre, mas convivia-se no ambiente de escravos. Nessa mesma perspectiva, veio aí a lei de sexagenário, 1885. Libertava-se idosos escravos. Olha só, você fazia 65 anos e era liberto. Ops, mas por quê? Porque os trabalhos eram rigorosos, eram difíceis, eram pesados. E 1888, abolição da escravatura. De uma forma totalmente política, creio eu que na ausência de seu pai veio Princesa Isabel como uma grande heroína para se destacar no cenário político e assinou a Lei Áurea. Mas ela assina a Lei Áurea, liberta esses negros, mas não lhes dá recursos e não planeja essa liberdade. Ou seja, cria-se um ambiente de exclusão, porque esses presos começam a se encontrar à margem, a ter dificuldades, a ter que se submeter a subempregos, e enfim, o que reverbera até a sociedade atual, né? Então, quer dizer, de 1888, Brasil Império, transformaram o Brasil em república e ainda assim nós temos reflexos da escravatura, porque a maioria dos pretos ainda estão em dificuldade, ainda tem menos acesso, ainda tem mais dificuldades para encontrar empregos, ainda são os menos alfabetizados, enfim, ainda há uma dificuldade estrutural para que o negro encontre acesso e tenha os seus direitos assegurados. Então é isso,
Gratidão pela oportunidade. Olá, tudo bem? Eu sou o escritor e professor Carlos Francisco de Moraes, do Departamento de Estudos Literários da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e vim aqui dar o meu recado sobre o 13 de maio. Na minha concepção, o 13 de maio é uma cicatriz na história do Brasil. Uma cicatriz que pulsa, que cheira mal, que sangra, uma fratura exposta. Não precisava ser assim. Todo o processo de abolição acontecido ao longo do século XIX foi muito importante, foi bonito, foi emocionante, custou vidas, custou luta dos nossos ancestrais, de outros grupos sociais também, e envolveu o Brasil inteiro, envolveu a sociedade brasileira inteira. O Brasil era contra a escravidão. Isso apontava para a superação desta desgraça histórica. Mas as classes dominantes no Brasil não quiseram que essa superação acontecesse. Para essas classes dominantes, que estão aqui conosco até hoje, bastava uma assinatura num pedaço de papel. Isso para eles era a libertação dos escravizados. Não podia ser. Escravatura era um sistema econômico de dominação, de exploração, que não se supera de um dia para o outro com uma assinatura num pedaço de papel. Por isso, nossos avós, nossos bisavós foram jogados à rua sem eira nem beira e substituídos por uma mão de obra de imigrantes, principalmente europeus, que não tinha nenhum décimo da qualificação que os nossos ancestrais tinham para fazer as tarefas que tinham feito por 300, 400 anos nesse Brasil, a construção desta nação. Essa foi a escolha da classe dominante. E não só os afrodescendentes pagam por ela, mas o próprio Brasil. O Brasil é hoje tão injusto quanto foi no dia 13 de maio, porque não soube fazer a abolição, não soube fazer a liberdade, não soube promover a educação, o emprego daquela massa negra de gente que sabia e queria trabalhar e que por isso merecia receber, merecia ser paga. É por isso que eu digo, o 13 de maio nos lembra isso e é uma fratura exposta, uma cicatriz aberta na história do Brasil. Cabe a nós fechá-la. O racismo se apresenta a cada segundo em nossa sociedade, com roupagem diversa. Para combater essa chaga social, é preciso denunciar e anunciar esperança. Temos leis que são anunciadas na Constituição Federal, no Estatuto da Igualdade Racial, na nossa LDB, e podemos começar com a aplicabilidade em cada escola e sala de aula da Lei 10.639, de 2003, e da Lei 11.645, de 2008, trazendo toda a comunidade para conhecer a história da África e exigindo mudança em nossa estrutura da sociedade. Teremos agora o depoimento da professora Gabriela Simões Paranhos e da professora Kise Ferraz Evangelista. Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriele Simões Paranhos, sou professora do município de Uberaba, atuo na sala do Pré-1 com crianças da faixa etária de 4 anos em transição para 5. Tive o prazer de desenvolver no CMEI em que atuo um projeto todo trabalhando o étnico-racial. Nós sabemos que para o ensino fundamental já existem leis que abrangem a importância da história afro, né? Da história africana, dos contos, cultura, toda a importância da real história em que o nosso povo viveu. Mas na educação infantil ainda não há obrigatoriedade. Sendo assim, as professoras optam em fazer ou não. Então, eu vou explicar como eu trouxe essa história, esse mundo mágico africano, para dentro da sala de aula com crianças pequenas.
O nosso projeto voltava-se para o quê? Tudo que é conto literário, atuação com temas importantes nessa faixa etária, como alimentação saudável, higiene corporal, vínculos familiares, tudo isso a gente trabalhava como? Incluindo o afro. Se eu fosse contar a história do Pequeno Príncipe, eu mostrava para eles um pequeno príncipe diferente. O meu Pequeno Príncipe era negro e ele contava a história numa versão se passando na África. Eu trazia árvores, trazia estradas, trazia nomes e literaturas africanas para se juntar a esse conto. Se a minha história era a Branca de Neve, por que não usar uma boneca preta para contar esse conto? Então eu chamava minha amiga Branca de Neve e ela se transformava na princesa mais linda. Em vez de ter uma floresta, levar um lanche para a vovozinha, eu reformulava. Essa boneca era a Branca de Neve, que morava perto de um bosque africano e que ia todos os dias conhecer as histórias que o seu ancestral contava para ela. Só que tinha um problema. O problema era passar pelo bosque o seu lobo. E com todos esses projetos, com todo esse desenvolvimento, a gente foca no quê? Na representatividade dessa criança. Então, quando ele começou a visualizar personagens que eram como eles, princesas, príncipes, contos, histórias, literaturas que tinham desenhos ilustrativos como eles se interessaram muito, porque eles se sentiram ali naquele momento. Algumas das literaturas que forneci nesse planejamento foi Quero Colo. As imagens são bem assim representativas. Eu também tive o Black Power de Taió, O Mundo no Black Power de Taió. É magnífico esse livro para trabalhar com a educação infantil. E também, como apoio pedagógico, o almanaque da professora Rosa Margarida, iluminada, que nos deu bastante sabedoria para desenvolvermos esse projeto, juntamente com o curso Herê, que nos deu um caminhar de como ir. Eu desenvolvi junto com a nossa comunidade, junto com o meu CMEI, junto com a direção, com as parceiras que foram entrando também nesse projeto. Tivemos a Mini Congado, o Mini Afoxé, o Mini Sertão, tivemos o projeto Moçambiquinho. Então, fomos para a Saia das Abaiomis, que foi uma visita esplendorosa. Fizemos oficina do Meu Cabelo é Crespo, oficina da Melanina com a borra de café, oficina da Baiomi, trazendo a afetividade da boneca de pano feita de retalho, da saia da mãe. Então, assim, foi uma amplitude, assim, que abraçou a nossa comunidade, que a maioria da nossa comunidade era negra, mas quando perguntávamos qual a sua cor, a resposta era loiro, era branco, tudo menos negro. Fiz uma filmagem no início, onde as crianças não se reconheciam negras, e fiz uma filmagem no final desse projeto, onde as crianças falavam: tia, eu sou Pantera Negra, eu sou negro. Tia, eu tenho os cachinhos igual os cabelos da Lelê. Tia, eu quero meu cabelo armado igual da senhora, porque a gente é negro, né? Tia, você viu que lindo o brinco daquela africana? Como é lindo, elas que fazem. Então a representatividade entrou. Quando eu trabalhava alimentação saudável, oferecia o conhecimento dos nomes dos alimentos africanos, dos alimentos que descenderam de lá, como a melancia, a feijoada, e isso foi encantando toda a comunidade. Todo final de semana nós tínhamos a culminância, onde os pais participavam, vinham para dentro da sala e tinham esse momento de interagir com o que eles já conheciam do cotidiano, juntamente com o étnico-racial. Tudo foi muito gostoso. Até mesmo o preconceito contra as minhas vestes, porque eu me vestia de baiana, e tinha algumas pessoas que ainda, pela delicadeza da falta de conhecimento, relacionavam as religiões de matrizes africanas. Mas, mesmo com tudo, com o serviço de formiguinha, pouco a pouco, essas famílias foram nos apoiando, e nós fizemos o fechamento do projeto, que foram escolhidas poucas crianças devido ao espaço, mas o fechamento desse projeto foi maravilhoso, com crianças de
raízes familiares diferentes, com crianças de religiões diferentes, mas trabalhando a cultura, a religiosidade, o conhecimento do étnico-racial. Nós não paramos o projeto, nós continuamos. Durante as videoaulas desse momento de pandemia, eu sempre evidencio o étnico-racial através de um conto, de um desenho, de uma representatividade de imagem. Eu sempre estou ali. Deixo como um exemplo que na educação infantil nós temos que ter perfis diferenciados das demais professoras, porque tratamos o início do ser humano. Estamos criando o futuro. Então eu falo para vocês, olha só a dica: resistência, resiliência, vontade, persistência é o que eu deixo para vocês. Nós tivemos no nosso CMEI e o resultado foi magnífico. Eu acredito que esse será o diferencial, porque não vai parar por aqui. A vontade nasceu de uma sementinha, por uma causa que é grandiosa e por um número de pessoas que fazem essa luta serem evidenciadas cada dia mais. Os nossos ancestrais sofreram muito e precisam sim ter esse resgate da história. Nós precisamos sim mostrar que o negro não é só o sofrimento. O negro existe muito além. Temos cientistas, temos artistas, temos autores. Trabalhei com eles também. Vou dar um exemplo: Romero Brito, um artista negro, cabelo afro, black. E como que o trabalho foi executado? A gente apresentava as artes, apresentava esse pintor e, consequentemente, as crianças reproduziam com argila, massinha, pinturas, desenhos, e o resultado foi esplêndido. Acredito na educação, acredito no profissional, acredito na mudança e acredito mais ainda que tudo é gradativo. O preconceito não vai acabar, a discriminação não vai acabar de imediato, mas agora estamos formando crianças que mais à frente terão seu momento de fala respeitado, sua imagem respeitada e sua imagem mais ainda representada em vínculos de comunicação e em profissões que elas quiserem alcançar. Então, deixo a minha experiência e deixo mais ainda a vontade que chegue essa raiz em todas as escolas, em todos os CMEIs, em todos os vínculos de educação, porque só assim teremos a melhoria. Foi um prazer. Meu nome é Kizzy Ferraz, pertenço a uma família afrocentrada, de pai William, o Bill, mãe Vera Helena, tias, primas como Maria Badia e Maria Gorete, bisavó, a dona Aparecida do Pênfico, integrantes do movimento negro. Em Uberaba, desde a infância frequentei o Elite Clube, espaço de cultura, discussão e resistência do povo preto. Minha ancestralidade permitiu conhecer a origem e força do meu povo. Cada um a seu modo, me instrumentalizou para ser o que eu sou, fornecendo meios e forças para não ser paralisada pelo racismo estrutural. Os enfrentamentos são inúmeros e diários. No entanto, consegui fugir da estatística da ONU, que aponta a morte de jovem negro a cada 23 minutos. Ou ainda, da estatística da falta de acesso ao ensino superior. Sou graduada em letras e pós-graduada em administração e supervisão escolar. Atuo como professora alfabetizadora há 15 anos. Sou mãe de um filho com síndrome de Down, meu lindo filho, o Eberton. A Lei 10.639, do ano de 2003, veio nos fortalecer no que diz respeito ao trabalho que já fazíamos na escola em relação a respeito à diversidade cultural. Tive como mestra minha prima Maria Badia, que me ensinou e principalmente me empoderou enquanto professora, artista, preta e criativa. Então, meu trabalho é pautado em evidenciar as imagens das crianças, trabalhando a alfabetização,
Utilizo das fotos das mesmas para conversar sobre suas características, suas ancestralidades e costumes. Quando a gestão da escola não é engajada, militante, fica mais difícil trabalhar, pois temos sempre que argumentar, provar, mas temos cada vez mais tomado posicionamento diferente que tem nos proporcionado a viver o Ubuntu. Olá pessoal, subtenente William, músico e regente e também diretor da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Uberaba, passando tão somente para demonstrar a minha gratidão a essa comunidade que tanto me abraçou e me deu a oportunidade de ser festeiro do 13 de maio. Juntamente com isso, ganhei também a medalha que eu estou ostentando, Zumbi dos Palmares. Gostaria de dizer que essa data me emociona muito, até porque sou filho de capitão de Congo e marido de uma mulher que é neta de moçambiquino, ok? Então, estou aqui agradecendo imensamente tudo que foi feito por mim, colocando-me à disposição dessa comunidade que eu adoro tanto e desejar a todos um 13 de maio de muita reflexão e muita oração. Deus abençoe a todos. É preciso reconhecer o artigo 1º da LDB de 1996, que reafirma os diferentes espaços educativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas manifestações culturais e religiosas. E ao fazer o registro desses espaços de matriz africana, estamos caminhando na construção destas políticas. Teremos, como veremos, no depoimento do professor Gustavo Vaz. Depoimento do nosso presidente da Fundação Cultural, Cássio Luiz Facuri. Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Gugu, venho falar dessa data muito especial, que é o 13 de maio. Sinônimo de luta, sinônimo de liberdade e sinônimo de representatividade histórica, assegurada por lei e assegurada também nas nossas leis diretrizes básicas da educação. Então, portanto, falar dessa data para mim é representativa demais. E como professor, historiador, tenho também que dizer que todas as nossas manifestações, quanto o 13 de maio, as nossas congadas, o nosso Moçambique e também as casas de matriz africana, são asseguradas como patrimônio imaterial de nossa cidade de Uberaba. A valorização da história, a valorização do povo negro, isso sim é a representatividade maior de reflexão desse dia que nos representa aí nessa data 13 de maio. Fico aqui, meu abraço fraterno a toda a comunidade negra, a todos os movimentos negros, dos coletivos e assim, vamos junto na construção e na valorização das políticas afirmativas e da nossa história de Uberaba, a história do povo preto. Olá! Esse sorriso aqui é sinal de muita gratidão, né, por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse vídeo, né, em comemoração a essa data tão especial, especialíssima. 13 de maio comemora-se, é o sinal, né, de luta, de afirmação, de liberdade da nossa comunidade negra. Desde criança eu convivo com as festividades do 13 de maio, por várias vezes eu vi a importância, né, de se valorizar essa data como esse sinal, né, de afirmação dessa liberdade tão importante. E também grato por estar nesse momento na Fundação Cultural, com a oportunidade de dar continuidade e avançar no desenvolvimento de políticas em defesa da cultura que é tão importante para a nossa sociedade. A cultura afro, ela é um pilar de sustentação da nossa cultura brasileira e eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui visualizando, né, toda essa gama e essa importância e também sendo um idealizador junto com o Compir de abrir esse diálogo, buscando sempre as ótimas referências
e também as diretrizes para a gente avançar. Uberaba vai continuar sendo referência e no que depender do nosso governo, da nossa gestão na Fundação Cultural, estamos abraçados com muito amor e harmonia com as causas da comunidade negra. Fica aqui o meu abraço, o meu apreço a todos os meus irmãos, que eu tenho o maior apreço. Se eu fosse nominar todos, eu ficaria um dia inteiro nominando e também agradecendo a todos. Então, eu faço em nome da Maria Badia, do Peixinho, dos meus amigos envolvidos nesse processo de festividade, do pastor Heloísio, aqui eles como referência dessa gratidão por essa imensa gama cultural que a comunidade traz para sustentar a nossa sociedade. Um abraço para todos. Vamos comemorar 13 de maio, Dia da Liberdade dos nossos irmãos tão amados e queridos. Agradecimento. Esse documentário é um projeto idealizado pelo produtor cultural Reginaldo Silva Peixinho, junto ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com o apoio da Fundação Cultural de Uberaba, do Gabinete do Vereador Pastor Heloísio e da Prefeitura Municipal de Uberaba. Agradecemos aos professores e militantes dos movimentos negros que disseram sim ao nosso convite e disponibilizaram o seu tempo e sua experiência conosco. Babaorixá Marcílio de Ogum. Doutora Ivanda Nivaldete. Professor, historiador, mestre João Araújo. Doutora Jane Basílio. Doutora Luciene Dias, da UFO. Professora Lindéia Ramos. Marcelo Tainara. Doutora Maria Cristina, da UFTM. Escritora doutora Vanessa Machado. Professora, escritora e mestra Rosa Margarida. Professor doutor Carlos Francisco de Moraes, da UFTM. Professora Gabriele Simões Paranhos. Professora Kise Ferraz Evangelista. Professor Gustavo Vaz. Vereador Heloísio.